Olá, boa noite. Deixa eu falar com o meu povo, boa noite a todos. Nós estamos entrando agora com 1 minuto de atraso. Antônio, já lhe vi, já estou vendo você aqui, lhe chamo já já. Que bom estar com vocês em mais uma noite de live. Sejam todos muito bem-vindos. Aninha, Fábio, que bom estarmos aqui juntos. Gente, nessa quinta-feira, hoje é 21 de janeiro, né? Hoje já é 21 de janeiro, né? A impressão que a gente tem é que o ano teve só a festa do Réveillon, mas que nós estamos aí continuando na mesma, né? Nós temos essa impressão, né? Os mesmos problemas, mas nós não podemos perder uma coisa chamada fé, esperança, e essa nós temos muito. Para quem não me conhece, está entrando pela primeira vez, meu nome é Iracema Gézela e eu falo em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. É em nome dessa casa que nós estamos aqui hoje conversando, trocando ideias. Hoje o convidado é um amigo queridíssimo nosso, palestrante espírita, o nosso irmão Antônio, doutor Antônio Carlos Silva, que vai já já estar aqui conversando sobre a honra de servir. Então, meus irmãos, nós estamos vivenciando, né? Estamos aqui começando, eu quero até hoje, 21 de janeiro, hoje é o Dia Nacional, mandaram me dizer aqui, é verdade, né? E a gente precisa atentar sobre isso, contra a intolerância religiosa. 21 de janeiro é o Dia Nacional contra a intolerância religiosa. Cada um tem o direito de ser aquilo que mais lhe simpatiza, que ele simpatiza. Então, nós precisamos respeitar a valor. Então, isso é uma coisa primordial. Soraya, boa noite, Soraya. Estou muito feliz de estar com vocês aqui em mais uma live, nesses 19 anos do Centro Fraterno de Caridade. É uma felicidade muito, muito grande estar assim com vocês. E a vacina chegou, né? Está aí devagarzinho, mas ela chegou. Chegou, mas nós estamos ainda com isso muito grande de infecção. Vocês se cuidem, porque nós estamos com um alargamento aí do vírus. O vírus não está querendo ir embora, está infectando muitas pessoas e agora está chegando assim muito perto da gente. Quase todo mundo tem um amigo, tem um parente que já teve Covid, alguns graves, outros nem tanto, mas precisamos nos cuidar, não entrar em pânico, porque o medo ele paralisa, mas tenha cuidado, se cuidem, evitem tumulto, evitem aglomerações, tomem cuidado. A vacina está chegando ainda para poucas pessoas, mas vai chegar, porque Deus está no comando dessa nau. Então as coisas estão acontecendo. Então tenhamos fé, tenhamos esperança, não vamos perder a centralidade e vamos seguir nos cuidando. Isso aí é o que nós devemos fazer. E nesse 21 de janeiro, o nome é Esperança. Esperança a tantos irmãos que estão nos hospitais nesse momento. Então, vamos sempre nas nossas orações orar, vibrar por essas pessoas que estão sofrendo. E não se esqueçam que hoje é quinta-feira,
e depois da fala do nosso irmão Antônio Carlos, nós teremos a vibração das águas. Então, se você tiver, o meu copinho já está aqui. Já está aqui. E nós, com os irmãos queridos, os irmãos espirituais, sempre nas vibrações que fazemos, geramos uma frequência. E se você quiser fazer isso, entrar nesta frequência e orar por você, orar por algum irmão que necessite, o momento será esse. Alargue a sua fé e entenda que nós não estamos sozinhos, mas depende de você. Se você quiser entrar nesta frequência gerada pelos irmãos espirituais, fortificada pelo Mestre Jesus, esteja à vontade. No final da live, nós iremos fazer isso. Então, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos chamar o nosso irmão Antônio Carlos, que ele já está por aqui. Deixa eu falar. Estão me perguntando, Iracema, quando é que volta? Gente, nós ainda não temos data de retorno. Fisicamente está no Centro Fraterno. Algumas pessoas, porque outros centros já abriram. A nossa realidade, no momento, não nos permite. E quanto mais com uma subida do contágio, precisamos nos cuidar e cuidar do outro. Precisamos ser racionais, ter fé, mas uma fé raciocinada. E ser responsáveis. Então, ainda não temos data, mas colocaremos aqui para você qualquer novidade que nós tenhamos. Ok? Então, vamos para a nossa fala hoje com o nosso irmão Antônio Carlos, que já está aqui nos aguardando. Vou chamá-lo. Cadê o meu irmão Antônio Carlos aqui? Antônio, estamos aguardando aí ele entrar. E a nossa conversa de hoje vai ser maravilhosa, a honra de sempre. É tão bom quando alguém consegue servir ao próximo. É tão bom quando alguém consegue ajudar outra pessoa. Porque tem pessoas que não conseguem. Boa noite, irmão Antônio. Boa noite, Iracema. Boa noite. Que alegria te ver. Nem que seja aí. É recíproca essa alegria, né? É muito bom estar no convívio desta turma amiga, batalhadora pelas causas da doutrina, como é a turma aí do Centro Fraterno. E tá todo mundo aqui assistindo. E que é uma honra muito grande, poder estar trazendo a doutrina para as nossas reflexões, certo? E estamos aqui às ordens, né? E que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos ilumine e nos assista nesse trabalho que vamos iniciar e será realizado. Estamos aí às ordens, né? Então, vamos começar falando desse tema. Mas, primeiro, a saudade de você é grande, porque nós fomos abruptamente, né? Foi uma coisa assim, que nós precisávamos. Eu estava acabando de falar isso, você deve ter escutado, né? Que nós tivemos que parar, e a nossa realidade, você bem conhece, é uma casa pequena, não é? O espaço é pequeno, então nós ainda estamos sem voltar fisicamente. Mas isso nos afastou, mas a internet, você vê que coisa, né? A internet nos propicia estarmos juntos, Antônio. E uma coisa assim que a gente tem que agradecer numa época dessa, onde tantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de centralidade, de equilíbrio, para que a gente não fique parado totalmente. E a internet nos propicia isso. E nós tivemos que nos reinventar para estarmos aqui falando dessa forma aí com você. Eu mesmo, neófita, tive que chegar e dizer, não, em nome do Centro Fraterno,
Nós precisamos fazer isso. E agora é com você a honra de servir. Fale o que você ia falar. Nós estamos trazendo para essa noite, né, esta temática, que é uma temática bastante interessante, que é a honra de servir. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, como você colocou, a preocupação muito grande, né, porque, queira ou não, de uma forma abrupta, interrompemos as atividades presenciais. Verdade. Tá? E esta interrupção, ela não ocorre por acaso. Eu digo que a pandemia veio exercitar e trazer várias situações que nós precisamos tirar aprendizados profundos para podermos amanhã estarmos melhor. Dentre eles, é compreender que a atividade presencial é válida, onde nós nos cumprimentamos, onde nós nos abraçamos, onde nós, eu digo que, como diz no jargão jurídico, né, utilizamos às vezes até os embargos auriculares, falamos ao perto do ouvido, né, estamos próximos. Todavia, pergunta-se, o que é que nós estamos tirando desta ausência das nossas presenças dentro dos templos? É que não estamos aprendendo, não aprendemos a mensagem para mostrar que nós precisamos, antes de tudo, nos encontrarmos e entender de que Deus não está no espaço circunscrito, mas dentro da condição que cada um de nós podemos carregar na caminhada da vida. E a pandemia vem nos mostrar. Nós temos relatos, nesses exatos momentos de tantas dores, em que profissionais que observam a questão comportamental das criaturas têm dito o seguinte, que as paredes dos hospitais e dos lares nunca ouviram tanta prece, nunca foram locais do exercício da prece fervorosa, muito mais do que os templos tidos como sagrados, como as igrejas, como os centros, como qualquer reduto que agregue as pessoas em torno de uma crença. Então, o que nós precisamos é fazer as nossas interrogações para perguntarmos a nós mesmos se nós estamos aprendendo esta dura lição que a pandemia está nos trazendo. E esta dura lição, interessante, diante de todo esse cenário, interessante no aspecto de chamar a atenção das nossas observações. Porque o interessante é o que nós podemos tirar de positivo de tudo isso que aí se encontra. E eu, folheando as minhas anotações, as minhas observações, os meus pequenos estudos em torno da doutrina, cheguei a um texto do espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, psicografado pelo ilustre e abnegado irmão de caminhada, o médio Divaldo Pereira Franco, quando do encerramento da 58ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, no dia 11 de setembro de 2011. E doutor Bezerra traz, na sua eloquência de advertência, de
de seu peregrino do Evangelho de Jesus, um enunciado marcante e que tem como título A Honra de Servir. E eu fui analisar o texto e encontrei o texto mais real do que nós podemos imaginar para o momento presente. Fechei os olhos, esqueci a data de 11 de setembro de 2011 e me vi circunscrito do período presente. E tenho recomendado às pessoas que possam buscar esse texto para as suas reflexões, porque o momento é de muita seriedade, o momento é de profundas reformulações, o momento é realmente para se edificar. E desse texto, proferido, apresentado, trazido por Dr. Bezerra, eu fiz separações desse texto de acordo com os momentos da vida da criatura humana. Como a honra de servir, eu trago dentro do texto, né, que é o título, como uma introdução para que nós façamos as reflexões daquilo que foi proferido há 11 anos, há 12 anos atrás, né, para o momento presente. Dr. Bezerra inicia a exposição da seguinte forma: nestes dias gloriosos, assinalados por tremendos conflitos no âmago da criatura humana, observem, nesta hora em que todos somos convocados à solidariedade cristã. Está existindo isso, pessoal? Atualíssimo. O momento é de convocação para a solidariedade ou não? É verdade. E só a solidariedade que procede da misericórdia de Deus, apresentada pela plenitude da magnitude do Mestre amado. E Dr. Bezerra vai descrevendo, dizendo: deveremos descruzar os braços para utilizar as armas de quê? Olha que arma, do amor. E o que é que nós estamos vendo? Em vez desta arma que floresce, que edifica, que constrói, nós estamos vendo o quê? Assistindo o quê? A disputas, me permita o termo, medíocres, inconsequentes, pequeninas e bastante comprometedoras. E é Dr. Bezerra que vai colocando, né? Então ele diz, convocados à solidariedade cristã, deveremos descruzar os braços, porque nós estamos de braços cruzados, esperando os acontecimentos mirabolantes para retomar a vida, para voltar ao que fazíamos e não para trazermos as reformulações que podemos estar aprendendo para colocar na vida prática. E ele então chama a atenção, deveremos descruzar os braços para utilizar as armas do amor, construindo um mundo melhor. Está aí a razão da pandemia, pessoal. Um mundo melhor de paz e de caridade, pelo qual todos nós anelamos, ou seja,
todos nós ansiamos, todos nós queremos. É como aquela coisa, procuramos a paz. Eu quero a paz, eu quero a paz, parecendo que a paz está se encontra nas prateleiras dos supermercados. Eu quero a paz. E imprimo os princípios do preconceito, quer de raça, de credo, de nacionalidade. Tanto isso é forte que tem dia de quê? Hoje é o dia da... Hoje é o dia de quê? É o dia contra a divisão religiosa, né? Contra a intolerância religiosa. Imagine, em pleno século XXI, em pleno século XXI, onde a criatura humana se arroga como detentora de uma capacidade intelectiva e de todos os recursos tecnológicos mirabolantes. E ainda estamos tendo a necessidade de ter um dia para poder dizer não à intolerância religiosa, não ao preconceito de etnia, não ao preconceito de diferenças. E aí perguntamos, esse momento que nós estamos vivendo, pessoal, vamos refletir. É um momento de algo que nos chega gratuitamente, um ser, se assim podemos chamar, um conglomerado de RNA que tem vida quando se apodera da menor capacidade vital que existe na vida, que é a célula, para poder viver. E está trazendo tanto transtorno. Por quê? Será que a pandemia é mais forte do que nós? Ou nós que somos os doentes, alimentando os miasmas pandêmicos, com as nossas atitudes indevidas, com as nossas intolerâncias, com todos os nossos atos que improcede no contexto da caminhada da vida? Então, doutor Bezerra nos mostra, né, esta coisa da honra de saber servir, da honra de servir cada vez mais. E quando nós falamos de honra, nós estamos falando de sentimento, de dignidade. Nós estamos falando de um sentimento de reputação na condição humana. Não é personalismo, não. Mas é aquilo que nós precisamos disseminar como um modo constante e que se faça valer pelo princípio da renovação de consciências. Nós vamos ver, nesta palestra de encerramento daquela Semana Espírita lá em Conquista, em setembro de 2011, Dr. Bezerra nos traz essa advertência com profunda reflexão. Olha o grau de reflexão que o Dr. Bezerra nos fala, quando ele diz assim: ouvistes, durante estes dias que foi, enquanto transcorreu a Semana Espírita, né? Durante estes dias, as vozes espirituais que desceram sobre vós outros, como no Pentecostes recuado. O que é isso? A reflexão marcante, ele faz a analogia daquele momento em que as comunicabilidades ocorreram, trazendo a presteza das consequências moralizadoras para que todos conhecessem e pudessem disseminar, fazendo a analogia com um momento memorável de consequências moralizadoras,
quando os discípulos de Jesus experimentaram o transe mediúnico e falaram em línguas diferentes. Para o mundo, é Dr. Bezerra que diz: médios e expositores, lavradores da seara de Jesus, apresentaram-se aqui para falar. Observem, pessoal, isso tem uma profundidade fantástica e, ao mesmo tempo, nos consola profundamente. Porque quando ele diz para falar da era nova da imortalidade. Por que tanta dor? Exatamente diante desta situação deplorável, avassaladora que a pandemia está nos imprimindo. Por quê? Porque o homem está doente moralmente. Porque o homem emocionalmente está em escombro. Porque o homem, como criatura, saídas da mão de Deus, ignora essa trajetória monumental que o Pai nos oferece. E dão prioridade às situações circunscritas da materialidade. E Dr. Bezerra nos mostra a nova era, a era da imortalidade. A dor se abate em cada um de nós, porque vem as desorganizações psíquicas, emocionais, desequilibram as nossas energias, agridem o nosso patrimônio orgânico e se instalam as patologias das formas mais deploráveis. E quando isso ocorre, é todo o mecanismo produzido por quem? Castigo de Deus. Ainda encontramos aqueles que dizem assim: aí está a pandemia como a ira de Deus contra a humanidade. Que Deus irado é este? Olha a limitação da nossa compreensão. Deus não tem ira, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Deus não é humano como nós, que estamos aí diante da pandemia, vivendo a pandemia e escravizando irmãos, tirando daqueles que precisam para completar nossas bolsas pandêmicas. O grau da usura cada vez maior. E o que é marcante, hein, pessoal? É que todo mundo está sentindo de que a pandemia está bafejando a todos. Não importa raça, credo nem nacionalidade. Não importa a condição social. Nós estamos vendo do homem mais simples, mais humilde, mais sem notariedade, ao mais destacado expoente da vida pública. E aí? E as pessoas não estão se tocando? E exatamente por quê? Porque desconhecem a grandeza da imortalidade. E Dr. Bezerra, então, nos mostra que a nova era passa por esta convicção da imortalidade da alma. E acrescenta: acompanhastes as suas mensagens com sorriso e emoção. Ou seja, as mensagens que ali chegavam, todos estavam regozijados. Mas quantos de nós ficamos em regozijo ali naquele momento? E quando dali saímos, o regozijo desaparece e adentramos aos patamares das nossas imperfeições
mais cruciais e deploráveis. E nós precisamos ver que Dr. Bezerra nos mostra, né, nesse momento de reflexão, a oportunidade, através da imortalidade, a nova era que se instala em cada um e que podemos dissipar as adversidades e que tomam os mais variados níveis de proporcionalidade. E se podemos fazer, se podemos modificar, aí vem a pergunta, e agora? O que fazer? Nesse exato momento, e agora? O que fazer? E o doutor Bezerra nos mostra, quando vos preparais para retornar ao dia a dia, que está todo mundo atrás disso. Chega a vacina, chega logo vacina. E eu tenho dito sempre, ouviu, pessoal, a vacina não é carta de euforia para desenvolver tanta euforia. A vacina é uma dádiva de Deus à conquista dos homens, voltado realmente para a capacitação pela ciência, e não do cientificismo como estão por aí afora. A vacina nos chega como um fator preponderante para atenuar situações. E não este instrumento varia de condão, como nós estamos percebendo na grande maioria. Corremos o risco, porque, pessoal, o mundo, dentro da história da humanidade, nunca se viu uma vacina ser desenvolvida com tanta velocidade. E diga-se de passagem, ela não saltou etapas. Ela é um imunizante que está de acordo com a ciência, precisando dos seus ajustes, é óbvio, mas dos seus benefícios. E os benefícios serão concretizados com a responsabilidade de cada um de nós que iremos usá-la, para que não ocorra um efeito rebote pelas nossas irresponsabilidades. Isso é que precisa ser dito, e não as picuinhas e as discussões para ganhar pelos prosélitos, para ganhar destaques. Nós precisamos educar as criaturas. Então, quando o doutor Bezerra lá atrás diz, quando vos preparais para retornar ao dia a dia, não é o que nós estamos esperando? O retorno ao dia a dia? Aí ele acrescenta, retornar ao dia a dia, ao labor de toda hora. Aplicai as lições profundas de sabedoria. O que é isso, pessoal? Vamos aplicar essas lições profundas de sabedoria que nós estamos experimentando quando estamos assistindo a dor do nosso próximo, do parente, do amigo, do desconhecido, não importa. O que importa é que são lições bastante profundas. Profundas de sabedoria para aqueles que aproveitarem, para aqueles que se despojarem dos seus adereços perecíveis, transitórios, efêmeros, e visualizarem as virtudes como um sustentáculo na nova caminhada. E doutor Bezerra vai
Então fala dessas lições profundas de sabedoria e nos diz o quê? Lições profundas de sabedoria, de misericórdia e de amor. Já observaram como nós estamos carentes dessa misericórdia e de amor exatamente no momento cruciante? Por quê? Porque as pessoas foram tomadas de um súbito, né? De uma situação sem precedentes, sem norte. Em vez de analisar passo a passo, modificar as ações, respeitar mais o seu próximo, o que é que nós vimos? Descaso geral. É onde nós podemos chegar e dizer assim: atire a primeira pedra aquele que não se comprometeu nesse processo de pandemia. Na omissão, no desdém, no terrorismo, na desinformação, na mentira, no conflito, no desrespeito à dor, tudo. E aí nós perguntamos, pessoal, isso vai desaparecer da noite para o dia? Poderia até desaparecer se fosse algo que não nos pertencesse. Se fosse algo que nos tivesse vinculado intrinsecamente às nossas individualidades. A individualidade da presunção, a individualidade do orgulho, do egoísmo e da indiferença. E as pessoas ainda não pararam para refletir. E é onde o doutor Bezerra, né, fala dessas lições profundas de sabedoria, de misericórdia e de amor, e diz assim, né? Então, aqueles que podem observar isso, ele diz: sois os embaixadores da Era Nova. Pronto, pessoal. Esses embaixadores da Era Nova não estão valorizando a Covid, estão respeitando a situação do irmão encaminhada. O que é valorizando a Covid? Não estão desenvolvendo a ação mental deplorável que promove, olhe, os miasmas, que desorganiza as nossas estruturas vitais. Correto. E atinge plenamente o patrimônio físico, instalando as patologias mais deploráveis. Aos que buscam essa reflexão mental, com zelo, com prudência, com disciplina, com educação, são realmente os embaixadores da nova era. São essas criaturas que poderão estar dentro daquele princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, né? Quando o Evangelho, nesse capítulo, apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 e 9, 21 e 22, que é o que todo mundo conhece. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Quando Jesus fala de bem-aventurados, brandos e pacíficos, o mestre está dizendo aí o quê, pessoal? Onde ele diz que os brandos possuirão a terra.
E os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E é Jesus que vai nos trazer, nas suas bem-aventuranças, reflexões profundas para colocarmos em prática na vida. Os ensinos de Jesus não é coisa para ser olhado dentro do templo, puro e simples, não. É para botarmos, olha, embaixo do braço e a cada instante de caminhada na vida, abrirmos e assim, o caminho está certo, deixa eu ver se é esse aqui o meu endereço. Tem que ser assim. Quando nós vamos a algum lugar, o que é que nós fazemos? Utilizamos o quê? Os meios de orientação para poder chegarmos onde queremos, não é? Então vamos buscar os meios de orientações para chegarmos como espírito aonde queremos e necessitamos chegar. E só através do roteiro iluminante que são os evangelhos do Mestre em nossas caminhadas. Por isso que Dr. Bezerra fala com muita propriedade: sois os embaixadores da Era Nova. Será quem? Aqueles que buscar a sua reformulação moral. Aqueles que estão aí contribuindo veementemente com o mundo espiritual. Está um trabalho intenso, pessoal. Essa humanidade precisa entender que nós poderíamos estar num conflito sanguinário, mas os tempos são outros. A brutalidade está aí, mas os recursos permitiram nós experimentarmos esse mesmo combate, essa mesma linha de front, este campo de batalha, numa forma sutil. E não estão nos tirando as lições necessárias para o nosso crescimento? Até quando? Quando Jesus nos fala de que dos brandos e pacíficos, nestas máximas, Jesus está a interditar. Ali, né? Porque quando ele diz que o violento, né, aquele que mata, será levado ao juízo. Aquele que desenvolve a cólera, esta ira que nós estamos vendo aí, entre os homens disputando o quê? Disputando o quê? Disputando posição em detrimento de vida humana. É momento de cólera. Nós estamos vendo ódio. Pegou Covid, tomara que morra. Imaginem. Ciclano pegou Covid, tomara que morra, não faz parte da minha linha. Tomara que morra. Minha gente, o Cristo nos mostra que esse estado de cólera será levado ao juízo. Que juízo é este? É o castigo? Não é não. Não é o castigo, mas é a reformulação de consciência, é a reeducação. E sabe como é que nós experimentamos essa reeducação? É recapitulando todas essas práticas deletérias que nós exercemos pelo simples pensamento. E ele fala muito mais ainda. Quando ele diz o quê? Quando ele nos diz que pelo estado de cólera iremos a juízo. E por uma palavra áspera, porque era naquela época, os homens ofendiam outros, chamando de raca, que era homem sem nenhuma importância, né? E virava o rosto e cuspia. Então ele dizia o quê?
que uma palavra áspera, uma palavra ofensiva, e todo mundo, uma simples palavra, não é assim que nós ouvimos? Uma simples palavra, aí é que está a raiz dessa palavra. Quando ele diz que esta simples palavra, ela sai do coração, levando todo o sentimento contrário à lei de amor e à caridade. Olha quantas vezes nós estamos indo de encontro a este princípio com as nossas atitudes levianas. E depois não queremos assumir. Depois, meu Deus, eu não sei por que eu estou com meu braço doendo. Eu não sei por que minha língua está ficando pesada. Não sei. Eu não sei por que eu deito e não consigo dormir. Não sei por quê. E é onde nós precisamos deixar a vitimação e irmos para as nossas realidades. A realidade de fazermos a reflexão com cuidado, com zelo, com otimismo. Olhar o princípio da benevolência em nossas vidas. A benevolência para com os seus semelhantes, para com o nosso próximo, é de fundamental importância, porque é o fruto de quê? Essa benevolência é o fruto do amor. É o fruto do amor ao próximo. E quando nós falamos de amor ao próximo, nós estamos falando daquilo que é importante realizarmos. Amor ao próximo não significa esta papagaiada, esta hipocrisia que nós estamos vendo por aí afora, não. Amor ao próximo significa respeito, zelo, é ser leal, é ser probo, é ser honesto, é ser digno para com quem quer que seja. Por isso que o Cristo nos mostra que é possível amarmos os nossos inimigos. Porque quando eu amo a quem quer que seja, eu estou sendo leal, eu estou sendo probo, eu estou sendo honesto, eu estou sendo sincero. E o que é que nós estamos vendo em pleno momento de pandemia? A desonestidade, a improbidade, tudo que não presta. Chega a vacina, em vez de estar todo mundo harmônico para que cada qual receba no seu momento adequado e oportuno, o que é que está fazendo? Os nossos jeitinhos de imperfeição e de mau caratismo, furando a fila. É por isso que nós precisamos ter cuidado para que a vacina não se perca. Porque corremos o risco de estarmos escrevendo um outro roteiro. E aí depois, porque a ciência, ela é procedente de Deus. E tudo que o homem consegue é por inspiração divina, por concessão de Deus. Para o homem, aquilo chega na proporção do patamar moral que ele atingiu. Fique certo. Tem coisas melhores do que a vacina, que poderia estar aí resolvendo. Mas nós não atingimos ainda o patamar moral para poder lidar com essas coisas tão sérias. Amadurecimento. Mas vamos chegar. Hein? Amadurecimento. Amadurecimento. O amadurecimento pelas consequências moralizadoras do nosso aprimoramento. Então, esta situação é onde nós vamos ver os verdadeiros embaixadores da nova era, disseminando o quê? O bem, a benevolência, a atitude digna, a imparcialidade. Eu não sou nem de um lado nem de outro. Eu sou o quê? Eu sou do bem. Eu preciso fazer a minha parte benéfica. É esse exemplo que precisa ser cultivado e que precisa ser buscado por todos, indistintamente. E precisamos, antes de tudo, sabe o que, pessoal? Receber a vacina contra os danos
das desorganizações levianas e imorais que estão por aí afora a apregoar. Nós estamos vendo um desfecho. Minha gente, eu esta semana lia um artigo científico, artigo esse que fala sobre um determinado produto e que ele não atende para determinada situação. E o que é que acontece? Isso foi testado por um organismo de nome internacional, e o organismo de nome internacional mostrou de que aquele produto não servia para aquela situação. Todavia, servia para uma outra situação que é muito importante. Mas como esta outra situação que é muito importante provoca vamos dizer assim, lados, né? Parecendo até aqui na Bahia, Babi, parecendo no Rio de Janeiro, Fla-Flu, esse tipo de coisa. Aí o que ocorre? O texto, ele foi suprimido. Só relatam o que é que a observação realizou, mas não diz da fase anterior. Eu fiquei pasmo. Eu digo, é isso que estão passando para as pessoas? É esse comportamento? E é deplorável. Isso está em meus documentos aqui de estudo. Está aqui guardadinho. É chocante. E como é isso, é tudo. Então nós precisamos estar o quê? Vacinados. Precisamos aprender a ter a crítica sensata para a elaboração da nossa opinião e não deixarmos ser levados por opiniões alheias. Porque o clima de desequilíbrio moral e mental é tão grande, que cada qual está colocando o que lhe apraz e promovendo esta situação deplorável de dor, de medo e de desespero para muitos. E onde nós vamos observar que diante de toda essa situação surgem os nossos compromissos. E doutor Bezerra vai falar exatamente sobre essa questão do compromisso. Quando ele diz, agora vos conclama a todos vós para que proclameis o reino da concórdia. Olha que responsabilidade. E é o que vai vir, pessoal. O mundo está sendo depurado. O mundo está passando pelo grande filtro. As falanges espirituais estão trabalhando para que o mundo regenerador seja instalado com todo o equilíbrio. Com todo o equilíbrio. Não somos nós, criaturas imperfeitas e encaminhadas, que vamos desequilibrar esta obra magnífica que é a obra da criação. Ao contrário, na hora que nós entendermos que somos espíritos imortais e que fomos criados por Deus para participarmos desta obra monumental, nós mudaremos as nossas atitudes. E é onde, então, o doutor Bezerra nos mostra, né? Para que nós possamos proclamar o reino da concórdia, a era da misericórdia. E ele acrescenta dizendo, o momento da construção do mundo novo. Ninguém vai ficar contra isso, ninguém vai impedir este mundo novo. Por quê? Por que não vai impedir? É a lei de progresso. E quem ficar contra a lei de progresso é como um rolo compressor.
vem e leva. Vem e leva, como nós estamos vendo. Muitos retornando à casa do Pai, à pátria universal, para fortalecer os trabalhadores abnegados em prol deste orbe. E outros tantos sendo retirados pela sua imprevidência, pela sua truculência, pela sua rebeldia, e sendo levados para os princípios de uma nova reeducação para colaborarem também na obra da criação, porque filho de Deus algum ficará deserdado. Por mais ignorante que seja, lhe será derramada a luz para que ele possa progredir. E o doutor Bezerra nos mostra essa questão de podermos progredir quando ele diz: não tergiversei, ou seja, não dê as costas para a realidade, não vos permitais a sintonia com a onda avassaladora que toma conta da terra. Nós estamos vendo isso, pessoal? Estamos? E o que é que nós estamos fazendo para não entrarmos nessa sintonia de tanta adversidade? Ao contrário, é pulando de uma notícia ruim para outra pior. É assim que nós estamos. E o que nós estamos vendo é que as notícias cada vez mais recheadas de situações deploráveis. E as pessoas se alimentando disso, quando nós podemos fazer muito mais, respeitando, seguindo normas de educação, porque olha, higienizar a mão, usar máscara, manter distanciamento, isso é educação. E fiquem certos, viu, pessoal? Eu acompanho o problema da pandemia desde o momento que ela estourou lá em Wuhan, na China, e que a OMS dizia que era um surto. Eu acompanho desde ali. Tomei conhecimento do sequenciamento do DNA do vírus, feito aqui pela baiana, competentíssima, e que deu norte para que nós pudéssemos conhecer, porque não se conhecia, está começando a ter a história natural da doença agora. Mas não se conhecia a história natural da doença. O SARS-CoV-2 era um vírus totalmente desconhecido do que ele poderia gerar com a Covid-19. Que a doença é a Covid, o vírus é o SARS-CoV-2. E o que é que acontece? Lá atrás, exatamente nesse momento, que foi sequenciado o RNA do vírus, estudos abnegados que está aí prevalecendo até hoje, mostrou que a transmissibilidade dele é grande, mas ele pode ser, olha, simplesmente diluído, quebrado, inerte. Basta nós termos a disciplina da educação. Lavar as mãos, que inicialmente nem era necessário usar máscara. Depois ficou aquela coisa, usa máscara, não usa, usa máscara, não usa. Mas, como envolve uma questão respiratória, eu acho que a máscara é uma barreira de contenção. Acho não. É bastante necessária. Então, essa questão trivial da higienização, de usar máscara e do distanciamento, se todos tivessem aí uma formatação educativa e não a presunção das vaidades, da indiferença de olhar para o seu próprio umbigo, nós não estaríamos enfrentando tanta contaminação. Tanta contaminação. E, além do mais, não teríamos disseminado tanto terror como foi disseminado.
E ainda tem aqueles que têm o interesse de permanecerem no terror, em vez de educar as criaturas. Isso é atitude antifraterna. Isso é atitude anticaritativa. E depois essas pessoas irão clamar por quem na hora da dor? Porque irão experimentar em suas consciências esse juízo que o Cristo fala. Eles irão experimentar como réu confessos. E Dr. Bezerra, então, mostra o compromisso magnífico, né? Quando ele fala, agora vos conclama a todos para que proclameis o reino da concórdia, a era da misericórdia, o momento da construção do mundo novo. Não dê as costas, não vos permitais a sintonia com a onda avassaladora que toma conta da terra nesta transição de loucuras. E é o que nós estamos vendo, loucuras mil. Nunca se viu como é paredão um em cima do outro. A moda é paredão agora, né? É um junto do outro. O povo ficou sem rumo, sem norte. Aí a turma dá risada quando diz, parecendo que vai todo mundo tirar a mãe da forca. Todo mundo vai, parecendo que está querendo tirar a mãe da forca, procurando algo não sei o quê. E outras comemorações indevidas que ocorreram e que ninguém fala. Que ninguém fala. E nós vamos, então, observando, né, que aí está as consequências, aí se encontram aí as consequências deploráveis que nós estamos experimentando. E como é que nós podemos modificar tudo isso? Mudando as nossas atitudes. E Dr. Bezerra nos traz, na sua palestra memorável, dizendo o seguinte, né? Quando nós falamos de mudar de atitude, ele diz, semeai a esperança, a alegria de viver. Olha só. Olha só. Como é que nós estamos? Qual é a alegria de viver que nós estamos aí? A pandemia acabar, como eu vi. A pandemia acabar porque eu vou fazer uma festa, eu vou fazer uma farra. Minha gente, a vida é farra. A vida é farra. Eu digo que as festas que devemos fazer é as festas de consciência que todos possam participar dignamente. A irrestrita confiança em Deus, que nos orienta através de Jesus, que prossegue conosco até o fim. Isso é que nós precisamos exercer, esta mudança de atitudes. Porque caso contrário, nós não chegaremos ao equilíbrio que tanto almejamos. Embora Dr. Bezerra acrescenta, nesta questão de nós mudarmos a atitude, ele diz que nunca o Cristo nos deixaria órfãos. Então, nós não estamos órfãos, nós não estamos desassistidos, nós estamos, sim, na turbulência da indiferença. É onde vêm os embaixadores do Cristo trazer o consolo, o conforto, o equilíbrio. O mundo está sendo amparado pelos embaixadores de Jesus. Quem são os embaixadores de Jesus? Os bons espíritos. Os seus embaixadores estão entre nós, afirma Dr. Bezerra, conosco, e auxilia-nos na grande arrancada para o mundo de regeneração. Parem, pessoal, parem para refletir sobre tudo isso. Busca a oração, busca a atitude digna em prol de quem quer que seja. Estenda a mão, embora estejamos em era de pandemia, mas estenda a mão virtualmente, porém fortalecido pelos sentimentos. E vamos modificar o horizonte que surge amanhã com novas perspectivas
dignas, equilibradas, altaneiras e promissoras para todo mundo. Não é para A, nem B, C, não. Para todo mundo. Porque todos nós somos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Eu, nas minhas preces, quando eu evoco a misericórdia de Deus, o auxílio da iluminação dos ensinos do Mestre, e peço humildemente a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima sobre a vida de todos nós, eu sempre peço, como um filho em humanidade, como filho dela em humanidade, como todos os outros que somos irmãos em humanidade. É assim que nós precisamos olhar a vida. E Maria está aí velando, junto ao seu Filho amado, intercedendo por todos nós. Os bons espíritos estão tendo, os bons espíritos estão trabalhando 24 horas por dia, estão trocando turno. Diz que não está tendo folga. De tanta dor que nós estamos aí provocando na face da Terra. Diz que eles estão ininterruptamente. Aí é onde nós vamos ver a necessidade da conduta de amor. E Dr. Bezerra nos fala sobre isso, quando ele diz: filhos e filhas da alma, amai, não vos importa a ausência da resposta do amor por enquanto. Disputai a honra de amar. Minha gente, é isso que nós precisamos exercer. Essa disputa do amar. Essa disputa do amar chega como essa grande advertência para todos nós. Porque ele reafirma dizendo: sede vós aqueles que semeiam os formosos dias do porvir. Como é que nós vamos semear os novos dias do porvir? Com as nossas atitudes deliberadas em boas ações, em boas práticas, em reformulação moral, em atitudes dignas, minimizando dores, trazendo o lenitivo adequado para cada um de nós, sairmos da condição de paciente intrínsecos que somos na jornada da vida. Estamos pacientes de nós mesmos, porque não fazemos o exame das nossas consciências. Então esse porvir, ele estaria cada vez mais em dúvida, porém, com a obra de Deus, na sua situação de progresso, ninguém vai entravar isto, não. E é por isso que nós precisamos estar determinando esses novos dias do porvir, exultando pela honra de haver sido convidados para a última hora, para a seara do bem. E para que nós possamos encerrar, pessoal, o tempo urge, Iracema já fica preocupada. Estou tranquilo. Eu quero trazer o encerramento da memorável palestra que o Dr. Bezerra realizou naquele dia 11 de setembro de 2011. E ele encerra a palestra da seguinte forma: em nome dos espíritos espíritas, imaginem vocês, que aqui tem estado durante esta semana, e dos benfeitores que a todos nos ajudam, suplicamos a Deus e a Jesus. Olha o que o Dr. Bezerra está. Suplicamos a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos deem a sua paz. E encerra dizendo: são os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Esta reflexão me proporcionou
a ter uma ideia muito mais ampliada do que eu já tinha em relação ao contexto que aí se encontra. Entendendo de que o que aí se encontra é a grande oportunidade de aprendizado e não esta coisa bizonha, esta pandemia infame, esta pandemia miserável. Calma, porque a cada instante que assim nos colocamos, nos desequilibramos. Criamos os miasmas da adversidade e o infortúnio e o mundo da obscuridade quer exatamente isso para poder se fortalecer. Mas tenhamos certeza, pessoal, jamais o mal irá sobrepor ao bem. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo envolva a cada um de nós nesta jornada maravilhosa que se chama-se vida. Envolve as vibrações todos aqueles que estão a necessitar, que estão no leito de dor, que estão nas UTIs, nas emergências, que as preces que aqui serão realizadas vibrem diretamente na consciência desses irmãos que necessitam do lenitivo e do bálsamo restaurador. Muito obrigado, Iracema. Mais uma vez, que as bênçãos de Deus ampare a todos nós. Antônio, eu estou aqui emocionada. Estou emocionada mesmo. Eu fui às lágrimas enquanto você fazia esse encerramento belíssimo. Essa mensagem maravilhosa desse irmão. É verdade, Iracema, é verdade. Verdade. É esse marco, esse expoente que nos É uma coisa, eu me emocionei às lágrimas, porque eu senti a força da vibração que você colocou esta mensagem, sempre atual e atualíssima para esse momento tão importante. Antônio, você fez um alerta maravilhoso. Eu jamais iria parar você para fazer alguma colocação, porque o ênfase que você colocou, o alerta que você trouxe, com certeza, inspirado por esses irmãos, que você também é um canal da espiritualidade para todos nós, nos colocou um alerta consciencial, porque as leis de Deus estão nas nossas consciências. Então, é isso aí, é essa vacina que nós precisamos. Precisamos nos vacinar contra os devaneios desnecessários. Precisamos nos vacinar contra os ódios. E sermos todos fraternos. Da China ao último país, dos governantes, aquele irmão que vive na miséria, que nem nome que dá, ou sabe que tem, mas que é nosso irmão. Todos somos iguais. Essa pandemia, ela veio nos colocar horizontalmente, juntos, fraternalmente, nos mostrando que somos todos iguais e que precisamos nos unir. Nós, você já falou, não vou repetir, mas estamos vivenciando um momento extremamente importante no planeta onde estamos. Não sabemos se ainda estaremos aqui amanhã. Mas até aqui, até agora, vamos aprender com tudo que chega para nós. E nós, enquanto estamos aqui, espíritas, que descortina-se um véu da nossa consciência e entendemos que a morte física não é o fim. Que nós seguimos
levando o aprendizado e que aprendemos também na vida espiritual, nós já não temos esse pânico que nós vemos por aí. Que eu desencarne... E se amanhã... Diga, pode e falar. Se amanhã partirmos, não é? E se amanhã partirmos tranquilo, porque sabemos de que o medo do acabar não existe, porque teremos aquilo conforme foi as nossas obras, como já dizia Jesus. A imortalidade nos assegura esta tranquilidade de podermos sempre estar nos corrigindo, nos reeducando e fazendo sempre o bem. E aprendendo. Eu agora... Acima de tudo. Verdade. Eu agora estou Iracema, você está Antônio, mas nós já assinamos tantos nomes, já vestimos tantos corpos. Estamos agora sendo o nosso melhor, é o que nós conseguimos até aqui. Mas viver, estar encarnado num momento tão especial da humanidade é um privilégio para todos nós. E com certeza, antes de aqui chegar, nós já deveríamos saber dessa possibilidade, antes de chegar aqui nesse planeta, que era estar vivenciando isso aí. E aqueles que desencarnaram em grande número, e não só pela Covid, mas por várias outras situações, que percebemos que o desequilíbrio para aqueles que perderam a centralidade campeia em forma de violência, e também tem levado a muitos irmãos nossos. É um momento onde nós precisamos orar muito, para gerar essa frequência, retomar essa frequência de amor que está em todos nós. E quando nós perdemos a fé, quando nós não acreditamos nisso, nós escorregamos de rodão. Então, a sua palavra, o seu alerta gritante, emocionado, enriquecido pela mensagem linda desse Espírito que está nos iluminando, aonde ele estiver, foi extremamente enriquecedor. Nós só temos que agradecer e vamos à nossa prece, Antônio. Eu quero você aí vibrando conosco. E é nesse momento que eu digo, nós geramos uma frequência de amor, e aquelas pessoas que quiserem entrar nesta frequência, rogar a Deus, ao Pai, Criador da vida, pelos irmãos que estão nos hospitais, aqueles que estão perdendo a centralidade. Então, sentimos já a presença desses irmãos que estão aqui muito próximos de nós, irmãos de vários credos. Eu estou sentindo agora, nesse dia, que foi preciso criar, onde não entendemos que somos todos irmãos, aqueles que estão no plano espiritual e aqueles que ainda estão na matéria. O Pai não nos olha de forma diferente a nenhum de nós. Então, nesse momento, rogamos a este Pai de amor, a este Pai que nos ama, que gerou em nós e dentro de nós este amor. Oramos, rogamos a Ele que alargue em nós a fé e que a tua luz te faça, através do Mestre Irmão Jesus, e que ela faça como elos de luz a todos esses irmãos, esses espíritos abnegados, para nos ajudar. Os nossos irmãos das estrelas, que tentam todo o tempo, pois o universo todo é criação do Pai de amor. Aos caboclos, aqueles irmãos tarefeiros que se intitulam como pretos velhos, enfermos queridos. Geramos nesse momento esta frequência de amor. E se quiseres, pois, entrar nesta frequência, esteja sintonizado com ela. É uma frequência de amor, é uma frequência de cura,
descentralidade do Pai, Criador da vida, que pode chamar de Deus, fonte de amor divino, que jamais vos abandona. Jesus é o mestre desta nau, jamais vos abandonará. Neste momento, as tuas vibrações, elas vão além paredes. Elas irão além distância. E aqueles pensados serão alcançados nesta frequência de amor, de cura, de fraternidade, que alivie as vossas dores, segundo o merecimento de cada qual, de cada um irmão. Não importa a distância. O amor, ele vai além paredes, ele vai além distâncias. É o amor de Deus, é o amor do irmão Jesus, é o irmão Bezerra de Menezes, tão abnegado no trabalho do bem, nos ajudando nesta tarefa. Nosso irmão Flecha Ligeira, com sua flecha de luz, ilumina todos vós. Aos vossos lares levem a paz, que ela se faça em vossas consciências e vossos corações. Vosso irmão Fernando Randolfo, com tantos outros irmãos abnegados. Que assim seja, irmãos. Paz, centralidade e muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Ai, mas... Pois é, Antônio. A minha gratidão a você. A recíproca é verdadeira. Estamos aí, viu? Estamos aí. A minha gratidão a você, a todos esses irmãos queridos, tarefeiros do bem e do amor, e como você havia falado antes. Sem templo, mas com amor, centralidade e frequência. Porque o tempo de Deus está em cada um de nós. Que Jesus te abençoe. Dê um abraço grande na minha amiga, a sua esposa. Será dado. E que possamos estar juntos sempre nessa caminhada de fraternidade. Amém, A todos vocês que estiveram conosco, Jesus vos abençoe. E esta palestra estará gravada no Instagram e logo, logo também no YouTube. Paz, sempre. Um abraço a todos, ouviu? Ficam com Deus e foi um grande prazer estar no convívio de todos vocês. É sempre bom. Esta casa, realmente, eu me sinto participante, eu me sinto integrante, certo? Que as bênçãos de Deus sejam sempre derramadas sobre vocês. 19 anos de existência. É verdade. Que essa música... Já está se tornando um maior público. A nossa gratidão, Antônio, a todos esses voluntários que estão abnegadamente nos ajudando para que aquela casa ela continue levando a sua vibração de amor, paz e centralidade a todos que nos aguardam, nos procuram. Com certeza, sim. De Maria, Mãe de Jesus, está aí nos envolvendo agora. Que envolva a todos vocês. Um abraço a todos e do teu coração, Antônia. A minha gratidão. Ok. A recíproca é verdadeira, assim. Um abraço. Ficam com Deus, hein? Ficam com Deus.